C11. Narrar ou representar a história de uma pessoa cujo trabalho seja ajudar os demais. Hoje eu vou falar de Clarice Oliveira Vieira, minha avó, que ajudou muitas pessoas. Esse é o meu bisavô Joaquim de Patrocínio Oliveira e minha bisavó Mariana Oliveira. No dia 1 de agosto de 1938, nasceu na cidade de Itaciba, São Paulo, uma pequena menina. Naquele instante recebe o nome de Clarice, filha de Joaquim Patrocínio de Oliveira, viúva em que seu segundo casamento. Como Mariana Cândida de Oliveira, com 30 anos mais nova que Joaquim, casa onde nasceu Clarice Oliveira Vieira, avó paterna. Vinda de família religiosa, ela então começou a crescer, mas aproximadamente com seus 3 anos de idade, um acidente aconteceu. Ela cai com ambas as mãos e braços dentro de um tacho, onde a bisavó Mariana estava fazendo sabão, pois não existia essa praticidade de hoje em dia para se conseguir as coisas para dentro de casa. Clarice então sofre queimaduras terríveis que colocam de cama. Devido a não existir acesso a hospitais e médicos, era dada como certa já a sua morte, pois um vermelhão estava saindo de seus braços e espalhando pelo corpo. Ela já então, como contou a bisavó Mariana e a própria avó Clarice, vivenciando o chamado suspiro de morte, onde a pessoa não tem mais força para nada, só resta parar de respirar e o coraçãozinho parar de bater. Quando seu pai bisavô Joaquim, em um ato de amor e desespero, invoca o nome de Nossa Senhora Aparecida, dizendo que nada teria a oferecer, mas que assim que tivesse condições, ele faria uma foto assoprando, ato comum para aliviar a dor. Os braços dessa criança e essa foto seria levada até a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida, São Paulo, como a prova do grande amor e admiração, e que, entanto, como pequenas, seriam devotos de Nossa Senhora para o resto da vida. Quando, para surpresa de todos, a partir daquele exato momento, o vermelho do corpo dessa criança de 3 anos começa a retroceder. Essa criança começa novamente a conseguir respirar corretamente e seu pequeno coração a bater novamente de forma compassada. Em poucos dias, essa criança já estava novamente correndo e vivendo sua vida plenamente, ajudando as afazeres de casa, como se começava muito cedo naquela época. 2 anos se passaram, mas não existia máquina fotográfica de fácil acesso naquela época. Então, o pai de Joaquim, preocupado com a promessa, a possibilidade de não conseguir cumprir, foi novamente agraciado, pois então surgiu um fotógrafo quando já esta criança estava com aproximadamente 5 anos, mas ele não deixaria passar a chance de começar a cumprir sua promessa, e mais que depressa chamou a pequena Clarice e colocou deitada e assoprando seus braços, da mesma forma que fazia todas as noites para aliviar sua dor quando houve este incidente. A partir de então, a pequena Clarice começa a crescer e não precisou ser obrigada ou induzida a fazer o bem, a crer em Nossa Senhora Aparecida a partir dela própria. Devido ao seu crescimento familiar e religioso, a buscar fazer bem a todos, independente de quem quer que fosse nessa vida. A pequena Clarice não se tornou freira, como podemos imaginar. Talvez Deus não quisesse assim. Pelo contrário, ela conheceu Benedito Alberto Vieira, o qual se apaixonaram, mas que infelizmente não tinha devida aprovação do seu pai, parte do pai de Clarice. Então, apesar da grande tristeza, mas o coração falou mais alto com a ajuda do padrinho e madrinha da Clarice, que sabia do grande amor dos dois e do quanto era importante para eles. Os ajudou e os dois fugiram, se escondendo ali mesmo na casa então. Padrinho e madrinha passaram a noite ali até o dia seguinte, onde estariam inventando a história que ficariam juntos. Mas a avó Clarice nega sempre ter acontecido algo.
jamais teria feito, foi apenas para receber a autorização de casamento mesmo, para que então o bisavô Joaquim permitisse este casamento. Foto acima mostra as bodas de prata de 25 anos de casamento. Casamento que lhe trouxe muita união, alegria e 9 filhos. Maria Edélia, Creuza, Maurício, Vera, Elizabeth, Joaquim, Marcos e Márcio, gêmeos, e que então caçula Paulo. A vida desse casal foi sempre em prol de ajudar ao próximo e durante todo esse tempo com a ajuda do Benedito, seu Bené como carinhosamente chamado. Se dedicou a ajudar pessoas em situações difíceis. Clarice, então, uma mulher, mãe, avó e bisavó, sempre realizou tarefas para auxiliar pessoas independente se esta pessoa era cristã ou não. Foi pioneira em um trabalho de visitas a doentes no hospital. Ministro Costa Alvanhaque, em Foz do Iguaçu, onde já viveu muitos anos ali. E ali ela tirava alguns dias de semana para a autorização da administração do hospital, adentrar os leitos, conversar com pessoas, rezar, orar junto com elas desde que as pessoas estivessem de acordo. Conversava, ouvia, falava, trocava experiências. Clarice também era ministra Eucaristia na Igreja Católica e aos domingos ela se dedicava a levar a hostia consagrada nas casas das pessoas idosas que não tinham condição de se locomover até a igreja para assistir à missa e comungar. Então ela fazia uma oração nas casas das pessoas e entregava a hostia a esses católicos que então admiravam e consideravam uma mulher de Deus, por se dar o trabalho de fazer isso para essas pessoas que sequer ela conhecia. Não parava por aí. Clarice desde cedo aprendeu a dar injeção. Afinal, desde adolescente era quem tinha que aplicar medicamentos em seus pais vizinhos, como mencionado, não haviam médicos nem enfermeiros próximos. E a cuidar de pessoas e levou para toda a sua vida esse ensinamento. Ela nunca trabalhou fora, sempre foi uma dona de casa. Após seus compromissos caseiros, ela dedicava muitas vezes a cuidar de idosos, pessoas terminais onde muitas vezes a própria família haviam deixado abandonado. Ela ia lá, dava banho, fazia curativos, aplicava medicamentos, seja injeção ou não, ajudava a massagear áreas das costas que muitas vezes as pessoas ficavam durante muito tempo deitadas em uma única posição e chegava a criar feridas profundas. Ela não se abalava com isso, ela fazia sempre sorrindo. A Clarice não parava por aí. Ainda ela queria ajudar mais e se dedicou também a encontros de casais, seminários e tudo porque pudesse ajudar casais a serem melhores como casais. Perdeu seu pai aproximadamente aos 30 anos. Sua mãe, Mariana, foi morar com o irmão mais novo por um tempo e depois veio morar junto com a família de Clarice e do Benedito, onde ele permaneceu até 2012 e veio a falecer. Então, vó Clarice, continuando sua vida e dedicação, permaneceu firme com o propósito de amor ao próximo, vivenciando e ensinando todos os seus filhos, netos e bisnetos sobre o amor de Deus. O importante de estarmos aqui é para ser irmão de todos. No ano de 2004, pouco antes de nascer meu irmão, Matheus Vieira, veio a falecer vô Benedito, onde não teve a oportunidade de conhecer, mas conseguiu aprender a conviver um pouco com a avó Clarice. Afinal, moravam a 900 quilômetros de distância, mas sempre que possível as visitas aconteciam. Em seus exemplos de amor, continuou a exercer todas as atividades que fazia sempre com muita dedicação. No ano de 2009, mais ou menos, foi diagnosticado Alzheimer. O tratamento iniciou-se imediatamente, o que atrasou a evolução dessa doença. Em 2011, aproximadamente, ela teve um AVC, acidente vascular cerebral, o que paralisou o lado esquerdo do seu corpo, mas a determinação em se recuperar
continuar ajudando era muito com base fisioterapia e tratamento. Ela conseguiu se recuperar quase 100%. Não tinha limites para a vontade de ajudar ao próximo. Com o avanço de Alzheimer e também do fato do AVC, ela recebeu uma visita do padre e muitos verdadeiros amigos da igreja, e o padre então disse a ela que havia feito muitos mais do que ela deveria fazer, que toda a comunidade e a igreja estava débito a gratidão para com ela, mas que se assim fosse a vontade dela, poderia a partir daquele momento apenas se dedicar a cuidar de si mesma, e os outros ministros de Eucaristia e verdadeiros amigos assumiriam junto com ela o compromisso de tocar seu compromisso em frente por ela e para ela, mas sempre pensando no próximo. Então a pequena grande mulher Clarice, desde aquele dia, possivelmente começou a se preparar para nos deixar. Dona Clarice, recebendo a homenagem na igreja, aproximadamente 30 anos de dedicação direta à comunidade e às que precisavam de sua ajuda em Foz do Iguaçu, Paraná. Nossa Senhora Aparecida a queria ao seu lado para que pudesse de lá em cima olhar todos nós aqui no ano de 2014. Constatou-se uma outra barreira grande em sua vida. Após o surto de falta de ar, foi diagnosticado câncer no pulmão, e o mesmo que já estava em estado avançado, onde não havia o que mais devia ser feito. Nenhum tratamento podia reverter isso. Dentro de seu ensinamento, então 9 filhos conversaram e colocaram nas mãos de Deus e Nossa Senhora Aparecida. Os filhos então procuraram dar uma vida mais confortável possível a ela, dentro da simplicidade que ela sempre teve, em especial filha Vera Lúcia, que é exemplo do que Dona Clarice havia sido feito para bisavó Mariana. Abriu as portas de sua casa, abdicando de muitas coisas para estar com ela o tempo todo. Afinal, foi assim que ela escolheu, desde quando teve o AVC, e precisava morar junto com um dos seus filhos. Jamais deixando sozinha, jamais deixando sentir mágoas, jamais deixando sentir fome, sede ou qualquer necessidade. E os filhos sempre dentro de suas possibilidades, estando juntos fisicamente, mentalmente ou em orações. O resto da vida de Clarice não estava destinada a passar anos na cama. Assim que inúmeras pessoas que ela ajudou, Deus e Nossa Senhora Aparecida, queriam que ela vivesse o tempo suficiente apenas para que seu filho, familiares e amigos pudessem ver se despedir. E no mesmo ano de 2014, no dia 20 do mês de julho, a grande Clarice deixou para se tornar ainda melhor. E uma das estrelas que brilha mais no céu em nossos corações. E é assim que devemos ter ela como sorriso, meio com carinho sempre.